Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula do meu curso. Na aula de hoje vai ser a aula número 7 e hoje eu pretendo falar sobre diodos, dispositivos semicondutores. Tá? O diodo ele tem essa simbologia aqui. Ele tem essa simbologia, aonde esse lado daqui é conhecido como anodo e esse outro lado aqui é o cátodo. Tá? O que o diodo faz? O diodo é um dispositivo semicondutor que ele tem um material eletronicamente aqui dopado de tal maneira que ele só permite a passagem de corrente elétrica num só sentido, porque a corrente elétrica vocês sabem que vai de um lado ou do outro. Dependendo da polaridade, os elétrons podem ir num sentido ou invertendo a polaridade, eles retornam em outro sentido. E o diodo ele enxerga isso, então ele se comporta como um curto, digamos assim, como um excelente condutor, ou se comporta como um circuito aberto, um isolante. Então ele ora já ele é um excelente condutor e ora já ele é um excelente isolante, dependendo da polaridade que ele se encontre. Então se a tensão aqui no anodo for mais positiva do que a tensão aqui no cátodo, aqui tiver positiva em relação a esse aqui, aí ele conduz livremente. Se a tensão aqui tiver negativa em relação ao cátodo, aí ele fica um circuito aberto. Então é isso que faz o diodo, ou ele é um excelente condutor ou ele é um excelente isolante, dependendo da polaridade dele. Agora, os diodos, eles são feitos de dois materiais, ou silício ou germânio. O germânio já não é muito usado, não sei porquê, não sei se é mais caro, mas 99% de todo o material semicondutor que existe no mundo é de silício. Tá? Então a gente usa mais de silício. As características de condução do silício é o seguinte: o silício ele vai estar bem saturado toda vez que a tensão aqui estiver maior do que aqui, 0,7 volts, um valor médio. E se fosse de germânio, seria 0,3 volts. Tá? Só que isso aqui varia um pouco. Na verdade, o diodo de silício ele começa a conduzir, isso é o valor médio, ele começa a conduzir quando está 0,45 volts, ele já começa a conduzir um pouquinho. E quando ele chega a 0,5 já está mais condutor, e chega na 0,7 que ele está bem saturado. Aí ele, quando chegou em 0,7, ele varia muito pouco, só se a corrente for aumentando muito. E o germânio já com 0,1 volt, ele já começa a conduzir. Com 1,5 ele já está conduzindo mais ou menos, com 3 volts ele está bem saturado. Então vamos esquecer um pouco o germânio, porque não é muito usado. Tá? A única diferença do germânio é que a tensão dele é mais baixa. Vamos falar só do silício, porque é o mais comumente usado. A curva do silício é mais ou menos assim. Vamos botar aqui um gráfico aqui do V em função do I. Então o silício vai fazer uma curva mais ou menos assim. De tal maneira que aqui seria 0,54, por exemplo, volts. E aqui é 0 ampere. E aqui é N ampere o máximo e aqui NV. É a tensão máxima, tá? Aí o que acontece? Aqui ele começou a conduzir. Se chegar aqui, por exemplo, a 0,7 volts, aí eu já tenho aqui mais ou menos, vamos botar aqui 1 ampere. Aí ele chegou aqui a 0,8 volts, aqui 0,8 volts, aí eu já tenho 100 amperes. Ou seja, chegou a 0,7, a tensão dele já não consegue mais subir, porque ele vai se curto-circuitando para saturar muita corrente. Então o diodo é assim, ele chegou a 0,7, ele está em plena saturação. Aí passou de 0,7, ele conduz para que não deixar subir, então ele conduz livremente. Essa é a curva básica de um diodo de silício. Agora, como a gente pode testar um diodo com multiteste? Agora que a gente já conhece a curva dele, que ele conduz acima de 0,5, né, começa a conduzir, e a tensão dele é 0,7, e se a polaridade vier invertida, ele não conduz, é fácil testar ele com multiteste. Vocês têm aqui o multiteste. Aí o multiteste vocês têm aqui o valor e a chave seletora. Aí vocês vão botar a chave seletora na posição aqui do diodo. E vocês têm aqui uma entrada com, e uma entrada V, e tem outras entradas também. Sempre a ponteira preta vai estar aqui no COM. A preta nunca sai do COM. Aí a preta vocês coloquem aqui.
o aparelho na posição de medir diodo. A ponteira vermelha vocês colocam na posição do V. Essa ponteira vermelha, só ela que muda de posição. A preta sempre está no COM, nunca muda no multiteste. A vermelha muda em função quando tu vai medir corrente, quando vai medir capacitância, indutância. Mas normalmente fica no V, porque o V você mede tensão contínua e alternada, mede continuidade, resistência, diodo. Então a maioria das vezes a vermelha vai estar aqui no pino V também. V de volts, tá? Aí a vermelha vindo aqui, vocês põem a vermelha aqui no anodo do diodo para medir ele. O que o multiteste faz? O multiteste ele manda para cá uma tensão positiva aqui e negativa aqui, nessa posição de medir diodo, uma tensão de 3 volts. Essa tensão de 3 volts é uma tensão com uma corrente muito pequenininha, tá? Mas são 3 volts. E o instrumento vai querer medir 3 volts, só que o instrumento nessa posição, nessa escala, ele só mede até 2 volts, então dá fundo de escala. Ele vai ficar mostrando isso aqui um fundo de escala. Quando vocês colocarem esses 3 volts em cima do diodo, aí o diodo nessa situação ele conduz corrente elétrica. Aí conduzindo essa tensão de 3 volts vai cair. Quando ela cair, aí o valor que vai mostrar aqui é justamente o valor que ficou em cima do diodo para essa corrente muito pequena. Aí vai mostrar mais ou menos 0,54, alguma coisa aí. 54, 53... ou 0,47, enfim, a tensão que mostrei aqui é a tensão de condução inicial do diodo para uma corrente muito pequena. Quando vocês soltam, aí volta a ter os 3 volts, aqui fica fundo de escala. Se vocês inverterem a ponteira, botarem, por exemplo, agora a preta aqui e a vermelha aqui, aí não vai conduzir. Se não conduz, não vai dar queda de tensão no instrumento, o instrumento vai querer mostrar os 3 volts que ele tem aqui. Aí vai dar fundo de escala. Isso aqui vai ficar mostrando aqui nada, um fundo de escala assim não mostra tensão nenhuma. Então, nesse caso, o diodo não conduziu. E com a polaridade certa, o vermelho no anodo e o preto no cátodo, aí ele conduz mostrando que o diodo está bom. Então, esse é o teste de diodo, tá? Então, agora que já está explicado o diodo, vamos fazer algumas configurações na prática dele para vocês verem algumas aplicações do diodo, tá? Só que antes, era bom rever o conceito de corrente alternada. Para que a gente possa retificar a corrente alternada, a gente tem que relembrar o conceito da corrente alternada, senão não faz sentido. A corrente alternada, ela, vamos supor que é a corrente da rede, tá? 127 VAC. Se é 127 VAC, é valor médio. Quer dizer que nesse ponto aqui, eu vou ter 180 volts positivo e aqui menos 180 volts negativo. Eu estou do 0 a 180, 180 a 0, 0 a 180 e fico nisso aqui, mais ou menos 180, tá? É 179,999, alguma coisa assim. Então esse é o valor médio, esse é o valor de pico da minha senoide e aqui eu vou ter um valor médio, claro que eu tenho um valor médio, só que o valor médio não é muito interessante, por quê? Porque a tensão ela é uma função quadrática e não uma função de primeira potência. Por quê? Porque quando você dobra a tensão numa resistência, você aumenta 4 vezes a potência. E quando você triplica a tensão, aumenta 9 vezes a potência. Então é uma função quadrática e não uma função de primeira potência. E aí o valor médio dá um erro. Então o multiteste, quando ele lê o valor da rede, ele lê o valor eficaz. Existe um parâmetro chamado valor eficaz, que é o valor médio, digamos assim, o valor médio da tensão, que aplicada num resistor, em corrente contínua, vai dar a mesma potência, ele vai aquecer da mesma maneira. Ou seja, se eu botar aqui um valor contínuo aqui de 127 volts, um valor contínuo de 127 volts, numa resistência de 1K, por exemplo, ele vai ter uma determinada potência. Se eu pegar essa mesma resistência de 1K e colocar nessa minha onda aqui, eu vou ter a mesma potência dissipada, ou seja, então o valor eficaz dessa tensão de 180 volts e pico, o valor eficaz é 127, porque a potência gerada aqui vai ser a mesma se fosse substituída por um valor DC. Então eu sei o valor eficaz dessa onda, que nada mais é do que o valor médio quadrado, a raiz quadrada da média dos quadrados, que é o valor médio, mas só que o valor médio mesmo vai dar um erro, como estou dizendo, por causa que é uma função quadrática. Mas em zoom é como se fosse o valor médio dessa onda aqui. Agora, o que vem a ser valor médio? Para que vocês possam entender, tudo na vida tem valor médio, tá? Para que vocês possam entender bem o que é um valor médio, imagine o seguinte, imagine que
você tem aqui um tanque, e aí esse tanque você vai encher ele, um registro aqui, e você vai encher aqui um vasilhame, abrindo muito forte isso aqui, vai encher bastante. Depois vocês diminuem e começa a encher pouquinho. Aí vocês aumenta e enche bastante, diminui e enche pouquinho. E eu tenho um outro aqui, que eu abro e deixo ele sempre na mesma velocidade. Esse aqui não, esse horas está assim e horas ele está assim, grandão. E horas está fininho e horas está grandão. E esse aqui está só assim. No final, depois de um determinado tempo, o que entrou aqui é o mesmo que entrou aqui. Ou seja, isso aqui é um valor médio. Em vez de eu estiver abrindo só um pouquinho e depois abrindo muito, eu abro ele mediano, um valor médio, que vai dar a mesma quantidade de fluido saindo por espaço de tempo. Então isso é um valor médio. Então, por isso que o valor médio, no caso, o valor eficaz da onda senoidal, que é medida no multiteste. E é bem diferente do valor de pico. Na verdade, uma senoide senoidal, uma onda senoidal de 127 volts, ele vai ter, aqui vai ser o valor eficaz que tu mediu, 127 volts, vezes raiz de 2. Aonde raiz de 2 é igual a 1,4142 aproximadamente, tá? Mais ou menos isso. Então você multiplicando isso aqui, 127 volts por a raiz de 2, vezes 1,4142, você vai saber qual é o valor de pico dela, que vai dar mais ou menos 180 volts. Então vai ter mais 180 e menos 180 volts. Esse é o valor de pico de uma senoide da rede 127 volts. Se fosse 220, a rede for 220, aí você vai multiplicar por raiz de 2 também, por isso aqui, que vai dar 311. Então o valor de pico de uma senoide de 220 é 311 volts, valor de pico. Então vocês já viram que o valor de pico é bem diferente do que o valor eficaz. Agora que vocês entendem isso, vocês vão entender o processo que passa numa fonte quando ela é retificada e filtrada. Então vamos agora mostrar uma fonte retificando. Mas antes também eu quero relembrar o conceito do transformador. Bom, então recapitulando o transformador, como o próprio nome diz, ele transforma, tá? Transforma como? Vamos botar aqui um transformador para explicar. Isso aqui é um transformador e aqui vamos supor que entre 100 volts VAC. Se está entrando 100 volts VAC, e vamos supor que na saída saia 10 volts VAC. Se eu tenho agora 10 volts VAC e se por um acaso a corrente aqui for 10 amperes, então 10 por 10 vai dar 100 watts. Se eu tenho 100 watts aqui, na entrada eu tenho que ter 100 watts. Por isso que isso é um transformador. Ele transformou meus 100 watts que eu tenho aqui, mas de uma forma de tensão diferente. Ou seja, o mesmo 100 watts que eu tenho aqui foi transformado aqui, a mesma energia 100 watts, mas com forma de tensão diferente. Agora com 10 volts, não mais com 100. Por isso que o transformador ele transforma. Eu pego uma forma de energia de uma maneira e tenho a mesma energia em outra maneira, mas isso é um transformador ideal sem perda. Na prática, todo transformador tem perda. Ele tem perda no secundário, tem perda no núcleo e perda no primário. Então o que acontece? Se aqui eu tenho 10 amperes, aqui eu vou ter que ter 1 ampere. 1 ampere. Por quê? Porque 100 vezes 1 vai dar meus 100 watts. Então isso sem perda. Mas vamos supor que aqui a perda seja de 50 watts. Então, se é 50 watts, eu vou ter que ter 150 watts aqui para ter os meus 100 watts na saída, por causa da perda. Mas sem perda, seria a mesma energia da entrada que tem na saída. Só o que muda é as relações de tensão e corrente. Ou seja, quanto menor a tensão, maior a corrente. Maior a tensão, menor a corrente. Para que tenha a mesma energia aqui que tem aqui, desprezando as perdas. Tá? Senão vai ser a energia aqui, mais as perdas é a energia daqui. Agora, se tivesse, por exemplo, 1000 volts aqui, então seria 1000 vezes 0,1 ampere, que vai dar os mesmos 100 watts, tá vendo? Aumentou a tensão, diminuiu a corrente. E outra coisa, a relação de espigas é que vai dar relação de tensão. Nesse caso aqui, eu tenho que ter 10 vezes mais espigas aqui do que aqui. Se fosse ao contrário, se aqui eu tivesse, por exemplo, aqui 10 vezes mais espiga do que aqui, então ia ter 1000 volts. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui só o dobro de espiga do que eu tenho aqui, então se aqui eu tenho 2 vezes mais, aqui eu tenho que ter a metade, ter 50 volts. Assim eu tenho a relação de tensão. E a tensão, quanto menor aqui, maior a corrente, para ter a mesma potência. Então, isso é um transformador, como funciona. Resumindo na prática, tá? Agora que vocês já sabem como funciona um transformador,
você já tem ideia direitinho como é um transformador, agora a gente pode fazer o nosso projeto de uma fonte, tá? Uma fonte de alimentação, porque você já conhece todos os componentes do transformador, o diodo e o capacitor. Então agora sim a gente pode fazer um projeto de uma fonte de alimentação de 12 volts do zero, passo a passo, para substituir uma bateria de 12 volts. Vamos ver como é feito agora. Bom, então para fazer a nossa fonte, a primeira coisa que a gente tem que saber é a tensão de entrada que a gente vai usar. Vamos supor que a gente use 127 VAC. 127 VAC. Lembrando que quando eu falei tensão eficaz, a tensão eficaz da onda também é conhecida como VRMS. Tá? O VRMS também é a tensão eficaz. A tensão eficaz é VRMS. O RMS é que é o valor eficaz das coisas. Tá? Tudo que é RMS é valor eficaz. Tá? Para que vocês tenham essas nomenclaturas na mente. Então vamos lá continuando. Aqui é 127. Se fosse 220, a gente botaria o primário com 220. Tá? Então a gente tem que ter um primário com 127. Se fosse 220, o primário seria 220. Tá? E a saída, a gente tem que ver agora a tensão do nosso transformador de saída. Como eu falei que a cianoide ela tem um valor de pico dela, o V de pico vai ser o valor RMS dela, que é o valor eficaz, vezes raiz de 2 para saber o valor de pico. Agora a função inversa. Eu quero saber o valor de pico aqui, eu sei qual é, porque eu quero que retificado dê 12 volts. Então, se eu sei o valor de pico, eu quero saber que valor RMS tem que ter aqui nesse transformador. Então, eu faço o reverso agora. Eu pego aqui 12, que eu sei que eu quero que tenha, e divido por raiz de 2, que vai dar um valor aí próximo a 8, que na prática a gente põe 9 volts. Ou seja, o meu transformador com 9 VAC para fazer o projeto de uma fonte de 12 volts. Para compensar as perdas que vai ter no diodo, e enfim, eu ponho um pouquinho mais alto, eu ponho 9 volts. Agora que eu calculei já o meu transformador, e a corrente dele, a potência dele vai ser em função da potência de consumo da fonte. Se for 1 ampere, um transformador para 1 ampere aqui na saída. Se for 2, um transformador para 2 amperes. A potência dele, o tamanho, vai ser em função da potência da sua fonte. Agora vamos retificar isso para depois filtrar. Para retificar é com os diodos. Então vamos botar aqui 4 diodos, porque vai ser retificação em onda completa em ponte retificadora. Então tem que botar aqui um diodo assim, outro diodo assim, outro assim e outro assim. Aí, o que eu tenho que fazer? Daqui eu tenho que tirar o mais e o menos. Daqui eu tenho que tirar também o mais e o menos. Então aqui, ó, o mais está passando. Aí eu venho aqui, ó, o menos está passando. Aí agora aqui, o mais está passando e o menos está passando. Então eu estou tirando o mais e o menos, o mais e o menos. Agora aqui eu só tenho mais e aqui eu só tenho menos. Aí eu uno os mais e aí eu uno o menos. Então agora eu já tenho aqui na minha saída, eu vou ter isso aqui, ó, retificado. Eu vou ter só isso aqui, ó, só mais, mas da minha cianoide que era assim, eu botei essa parte para cima. O negativo já está positivo, já vou ter só isso aqui. Agora aqui eu vou e ponho o meu filtro. Quando eu botar meu filtro, aí isso aqui agora vai filtrar e eu vou ter aqui o valor DC contínuo de 12 VCC. Agora eu tenho 12 VCC aqui na minha saída, a minha fonte já está projetada. Tá? Agora, como é feito o filtro? Vocês viram a retificação, agora o filtro. O filtro é o seguinte, quando a tensão aqui for subindo, eu vou carregando isso aqui, por exemplo, aqui, nesse esqueminha aqui. Vou botar uma onda senoidal aqui. Aqui. Aí, a tensão aqui está subindo, está carregando aqui, a tensão no capacitor está subindo, até chegar esse mesmo valor aqui. Quando chegar esse valor aqui, que é 12 volts, o valor de pico, aqui está com 12 volts. Aí se eu botar um consumo na minha carga, aqui é a minha carga que vai consumir. Se eu estou consumindo, eu estou descarregando um capacitor. Ao longo de todo esse tempo aqui, ó. Ele vai descarregando. Quando chegar aqui, esse valor aqui de novo tornou a subir, aqui, por exemplo, tem caído, por exemplo, a 9 volts. Se aqui agora chegou a 9,7, então ele já conduziu e começa a carregar de novo. Aí carrega de novo. Aí depois aí carrega até aqui. Aí todo o processo se repete. Ele vai descarregando e vai descarregando. Então agora aqui é o 0 volts e aqui é um valor médio 9 e aqui 12.
Então eu vou ter o meu pequeno ripo, mais o valor de 12 volts aqui de pico é um pequeno ripo. Quanto menor for esse ripo aqui, melhor. Na prática, a gente usa isso aqui, 1000 microfarad para cada ampere. Se aqui estiver passando 1 ampere, então eu ponho 1000 microfarad. Se tiver 2 ampere, 2000 microfarad. 4 ampere, 4000 microfarad. Na prática eu ponho 1000 microfarad por ampere. Porque aí esse ripo fica muito pequenininho, eu tenho aqui meus 12 volts aqui bonitinho, com uma variação muito pequena da descarga do capacitor. Então isso aqui é uma ponte completa, retificação completa. Se fosse em meia onda, já seria diferente. Vamos ver em meia onda agora como é que fica. Meia onda é outro esquema. Bom, em meia onda a gente faria o seguinte, ó, isso aqui, vamos apagar isso aqui, aproveitar alguma coisa. Quer dizer, em meia onda não, onda completa também, mas só que com 2 diodos, em vez de ser com 4 diodos. Tá? Se fosse com 2 diodos em vez de 4 diodos, em vez de ser com ponte retificadora, o transformador da gente ia ter que ter um certer tape aqui. Aí na verdade seria 9 VAC e 9 VAC. Ia ter que ter 2 enrolamentos com 9 e 9. Aí esse ponto aqui, a gente botaria lá no capacitor, e essas partes aqui, ó, a gente botaria um diodo puxando mais e outro diodo aqui puxando mais. E aqui botaria no capacitor aqui e pronto. Aí seria assim. Assim seria em onda completa também, mas só com center tape, só usa 2 diodos. Olha só, o mais daqui vem para cá e o mais desse aqui vem para cá. Quando esse aqui está positivo, e esse aqui está negativo. Então aqui eu estou aqui com mais, menos, mais e menos. Aí esse mais daqui vem para cá. E esse aqui está no corte. Depois inverte. Aí aqui agora está com menos, mais, menos e mais. Agora esse aqui conduz, joga para cá. No final eu vou ter a mesma coisa aqui assim. E com filtro vou passar a ter isso. Eu vou passar a ter isso aqui, meu 12 VCC. Então do mesmo jeito, com certer tape, com um transformador com 2 enrolamentos secundários, só com 2 diodos. Agora, para finalizar, vocês têm que ter em mente o seguinte, os parâmetros do diodo. O diodo só tem algumas preocupações nele que tem que ser vista no datasheet. Primeiro, a corrente máxima que ele consegue conduzir. Tá? É corrente média. Vamos supor que aqui seja uma fonte de 1 ampere. Então o diodo tem que ter no mínimo 1 ampere. Melhor botar de 3 amperes, a corrente média que ele aguenta suportar. Tá? Existe corrente pico também dele. Por que corrente pico? Porque como ele vai carregar o capacitor só nesse pedacinho aqui de tempo aqui, só nesse pedacinho, ele na verdade ele vai conduzir uma corrente altíssima aqui de uns 10 amperes, para que todo esse tempo que ele fique sem conduzir, esse pedacinho, para que todo o tempo que ele fique sem conduzir, compense isso aqui que está conduzindo constantemente 10 amperes. Então a corrente dele aqui é só de pulso. E aqui é constante, os 12 volts constante. Então a corrente de pico aqui é muito maior do que a corrente média. Então no datasheet ele dá a corrente de pico dele que sempre é maior do que a corrente média. Mas na prática a gente se preocupa com a corrente média. Tem que ser sempre maior do que a corrente que está sendo de trabalho. Outra coisa importante no diodo é saber a tensão inversa que ele suporta. Porque quando ele está no corte, aqui eu estou com uma tensão negativa em relação aqui. A tensão inversa dele, para ele não queimar, ele é de 500 volts ou 1000 volts, tem que ver. Se a tensão inversa aqui, por exemplo, for de 300 volts e o diodo só aguentar 200 volts de tensão inversa, ele vai entrar em curto. Então também tem que se preocupar no datasheet a tensão inversa de trabalho dele, máxima, a corrente média dele máxima que ele aguente, para ele não queimar por excesso de calor, de superaquecimento. E outra coisa importante também, para finalizar, é a frequência de trabalho. Em 60 Hz a frequência é muito baixa, qualquer diodo em qualquer frequência funciona. Mas se fosse uma fonte chaveada em onda quadrada de alta frequência, ele quando caísse, isso aqui entrasse no corte, ele ia continuar conduzindo, ele não consegue entrar no corte instantaneamente, porque ele é lento. Então ele ia conduzir com uma tensão inversa muito alta, ele ia superaquecer. Então para fontes chaveadas de onda quadrada, a frequência de corte dele tem que ser muito rápida, por isso que ele tem que se preocupar na frequência de trabalho do diodo também. Se for diodo de retificador de sinal, de RF, também tem que ser diodo de alta frequência. Então os parâmetros do diodo que a pessoa tem que se preocupar no projeto é a corrente de trabalho que ele aguenta,
aguenta, a tensão inversa que ele aguenta e a frequência de trabalho dele sempre quando a frequência de retificação seja alta. Para 60 Hz isso não é importante, mas se for fonte chaveada de alta frequência e onda quadrada, também tem que se preocupar em diodo rápido. Então, gente, isso seria tudo. Eu acho que aí eu já terminei diodo. Aí tem também diodo, tem LEDs, tem SCR, tem tiristores, tudo derivado de diodo. Até mesmo transistor é derivado do diodo, que são semicondutores. Mas o diodo retificador já está um panorama aí, já terminei. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e esperem a próxima aula que eu vou continuar com o meu curso para fazer cada um de vocês um técnico competente. Valeu, aquele abraço. E dê compartilhamento e a curtida e se inscreva no canal. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima, tchau.